Olá, estamos de volta na nossa aula, da escala espírita à escala das organizações. E no nosso último bloco, nós veremos as colônias, as organizações da espiritualidade. É lógico que o nosso tempo aqui, a gente deu uma pincelada rápida em alguns aspectos, mas como eu sempre falo, a construção é conjunta. Você pode ajudar a desenvolver esse projeto, encaminhando críticas, sugestões, textos, para a gente poder trabalhar em conjunto. Legal? Muito bem. Se nós olharmos as fraternidades, são grupos, são organizações que têm objetivos muito interessantes de apoio a todos nós. Isso é muito comum no centro espírita, usar esse termo, mas é importante que a gente entenda que as fraternidades, os grupos da espiritualidade, estão constantemente ligados às nossas ações aqui na Terra. Por exemplo, se de repente a gente resolve montar um grupo de artistas para poder apresentar peças espíritas ou de cunho moral, por que será que este grupo se uniu com esse propósito, com essa ideologia de ajudar as pessoas a entender o paradigma da espiritualidade, o paradigma espírita? Existe um propósito muito nobre nisso. Então essas pessoas, elas estão conectadas a espíritos que também querem isso, que também almejam isso. Então toda vez que nós nos unimos, nós receberemos a visita desses irmãos. Em trabalhos mediúnicos, aqueles que, no caso, têm essa experiência, você percebe ali a presença de grupos mais ou menos sérios, de grupos de espíritos mais ou menos sérios, de acordo com a organização do trabalho. Está lá no Livro dos Médiuns, Kardec nos fala que, de acordo com o propósito da união das pessoas, você vai atrair espíritos de mesma envergadura. Se a reunião é séria, tem um propósito de auxiliar os indivíduos efetivamente a se esclarecerem com relação à vida futura e os valores universais, não tenhamos dúvidas que essas pessoas receberão a presença de irmãos que pensam da mesma forma. E ao contrário, se o ambiente é despreparado, não existe disciplina, um propósito para que efetivamente as pessoas cresçam e se desenvolvam espiritualmente, nós vamos atrair grupos nessa similitude. Mas isso não acontece só na realidade do plano espírita. No plano espírita, Em qualquer ambiente, as fraternidades elas estão presentes. Se você, de repente, está trabalhando num laboratório, por exemplo, para se descobrir a cura para uma determinada doença, o esforço do cientista, do pesquisador, que está ali no laboratório, catalogando cada fase da experiência, ele está num esforço mental de fazer aquele estudo, a espiritualidade está presente ali, o auxiliando. A espiritualidade não vai fazer por ele, mas ela está ali presente para orientá-lo. Então, essa ajuda que nós temos em todos os ambientes, é importante a gente fazer essas conexões para que o nosso trabalho tome uma dimensão maior. Nós não estamos sozinhos dentro das nossas propostas. Então, a escolha é sempre nossa. Qual é o vínculo que eu quero estabelecer para poder entregar algo para a sociedade? Legal? Então, assim, nas fraternidades no ambiente espírita, as mais comuns são as fraternidades dos humildes, a fraternidade dos essênios, fraternidades das Irmãs da Salvação, que está intitulado no livro sobre esse título, as fraternidades do mundo espiritual, que tem justamente esse propósito, trazer para nós essa organização da espiritualidade na condução de trabalhos aqui na Terra. Ok? Uma outra dimensão são as colônias. E aqui eu só vou citar Nosso Lar, que todo mundo conhece. Ora, Nosso Lar é um modelo de gestão muito interessante, porque se nós analisarmos com essa ótica, nós veremos ali que existem
divisão por departamentos, né, os ministérios. Você tem, cada ministério, uma função muito específica, tem os espíritos daquela especialidade, né, que conduzem as atividades, o Ministério da Regeneração, né, da Comunicação, da Reencarnação. Então, às vezes a gente acha que essa complexidade, né, das nossas atividades, quando a gente desencarnar, isso vai mudar, né? E no plano espiritual a coisa vai ser tudo, né, a mil maravilhas. A ideia não é bem essa, a gente sabe que continua, né, o nosso pensar, a nossa forma, né, de agir, a gente só vai mudar de dimensão. Então nós vamos nos ligar às colônias de acordo com o nosso nível evolutivo. Eu sei que muitas vezes no meio espírita, né, se discute muito essa questão, né, inclusive do nosso lar, mas observando ali a obra, é um ambiente interessante para se viver, em que existe fraternidade, em que existe, né, uma ajuda mútua. E é isso que nós precisamos. Não é que nós, né, o plano espiritual é uma cópia, do mundo físico, é ao contrário, né? Aqui no mundo físico, nós copiamos as nossas lembranças do plano espiritual e as influenciações do plano espiritual. Então, tudo que a gente cria, né, no plano físico é por influência daquilo que a gente experimentou no plano espiritual. Então, a gente vai entendendo quanto que essas questões elas fazem parte, né, do nosso dia a dia. E o que é mais importante, né? Não só no nosso lar, Campo da Paz, tem uma infinidade, né, de colônias espirituais. Se a gente observar, né, todas as obras publicadas, são várias, em vários níveis e com várias propostas, né? Mas sempre com o objetivo de reunir os seus afins para cumprir ali uma etapa da evolução. O interessante, né, de todas essas colônias é que fica evidente o modelo de gestão que nós trabalhamos lá na primeira aula, né, do primeiro módulo, que é a gestão por comunidade. É interessante que no nosso dia a dia, nas organizações que a gente trabalha, fala-se muito em trabalho em equipe, né? O que mais se vende, né, nas organizações é esse tipo de conteúdo, né? Trabalho em equipe. Mas o que é efetivamente isso? Se nós observarmos essas organizações do plano espiritual, daquelas que nós podemos, né, tirar, né, um proveito, nós vamos, com certeza, aprender bastante e melhorar as nossas relações aqui. Gostaria de lembrá-lo, mande seu e-mail para espadm@tvmundomaior.com.br e também no youtube.com/tvmundomaior e no facebook.com/tvmundomaior. Até o nosso próximo programa, um grande abraço.